Eu sou o professor Paulo Rangel Rios, da Universidade Federal Fluminense, e nesse vídeo nós vamos abordar alguns aspectos básicos das chamadas reações lamelares. Queria agradecer aos meus dois alunos de doutorado que me ajudaram na preparação desse vídeo, André Luiz Moraes Alves e Guilherme Dias da Fonseca. Bem, sobre reações lamelares eu vou explicar como é a decomposição de uma fase em um produto não lamelar, a decomposição da fase num produto lamelar, para a gente entender bem a distinção, a precipitação descontínua, que não é tão conhecida quanto a outra decomposição lamelar, que é a perlita, que é a velha senhora conhecida de todos aqueles que trabalham em aço e até dos que não trabalham em aço, e a redistribuição de soluto na decomposição lamelar, porque a lamela envolve necessariamente a criação de uma fase rica em soluto e uma fase pobre em soluto, né, à medida que a matriz se decompõe. Então, como esse soluto se redistribui é extremamente importante. E, finalmente, eu vou falar de um outro tipo de decomposição lamelar, que é bem menos comum, mas é bastante importante também, que é a precipitação interfásica. E, finalmente, eu vou tirar algumas conclusões. Bem, primeiro, quando a gente tem a decomposição de uma fase em um produto não lamelar, por exemplo, a reação de precipitação, que já foi vista em vídeos anteriores, a gente tem uma fase alfa, que eu vou chamar de alfa-linha, para designar que ela está supersaturada em soluto, ou seja, ela tem mais soluto do que ela gostaria, né? E eu gosto até de dar em aula o exemplo do cafezinho, quando a gente dissolve bastante açúcar no café a 80 graus, quando a gente abaixa a temperatura do café, o café fica frio, a gente vê que o açúcar foi para o fundo do café, quer dizer, o açúcar que se dissolveu a 80 graus no café é muito mais do que o café consegue dissolver a 40 graus, então a 40 graus ele estaria supersaturado e há então a precipitação de açúcar. Da mesma forma aqui, eu tenho uma fase alfa-linha supersaturada, quer dizer que tem soluto em excesso. Então, essa fase alfa-linha vai querer se decompor na fase alfa de composição normal, né, dada pelo diagrama de equilíbrio, nós vamos ver, e a fase beta, que é rica nesse soluto que estava supersaturado aqui na fase alfa-linha. O mais comum, existem várias morfologias de precipitação, a mais comum de se representar é que vai se decompor, representei esferas iguais, mas obviamente numa precipitação real essas esferas vão ter tamanhos diferentes. Mas, então, a fase beta saiu desse excesso de soluto supersaturado, nós temos, então, agora a fase alfa e a fase beta. Se a gente olhar o perfil de concentração, aqui a gente tem a concentração C-beta, e na fase alfa, vejam que a concentração C-alfa, que seria a concentração final, corresponde à concentração de equilíbrio de soluto, e vejam que longe da fase beta, a concentração vai aumentando até a gente chegar na supersaturada, quer dizer, há uma continuidade no perfil de soluto dentro da fase alfa. É por isso que isso é chamado precipitação contínua, porque na fase alfa existe sempre uma continuidade na concentração de soluto. Aqui nós temos a chamada precipitação descontínua. A mesma decomposição vai acontecer, só que a morfologia vai ser diferente. Agora nós vamos ter, de um lado, a fase alfa-linha, e do outro lado nós vamos ter uma alternância entre a fase alfa, que seria a fase alfa-linha que não está mais supersaturada, que tem a concentração de equilíbrio de soluto, e a fase beta. Note que dessa vez agora a fase alfa e fase beta vão se alternar na forma de lamelas, tá certo? Beta, por exemplo, vai ser uma fase rica em soluto e alfa vai ser uma fase pobre em soluto. Se a gente olhar agora a concentração, o diagrama de concentração, a gente vai ver concentração de beta, que é rica em soluto, C-alfa, que é a fase pobre em soluto, e C-alfa-linha, que a concentração é constante, que é a situação inicial, né? Que nós temos a concentração inicial de soluto. Note que agora há uma descontinuidade na concentração da fase de soluto na fase alfa. Na fase alfa a gente tem C-alfa e na fase alfa-linha, que é a mesma fase alfa, nós temos C-alfa-linha. Então aqui tem uma descontinuidade. Por isso que isso daqui se chama precipitação descontínua. Eu concordo que não é uma coisa óbvia essa nomenclatura, mas é por isso
uma chamada precipitação descontínua. Normalmente, a gente não fala que uma precipitação é contínua, a gente diz, quando a gente fala reação de precipitação, é a precipitação normal, e precipitação descontínua é quando a gente tem esse produto lamelar, né? Que, aliás, não é tão comum, é relativamente pouco comum. Ela acontece bastante nos não ferrosos, e em aços ela acontece muito raramente. Por exemplo, em aços inoxidáveis a gente vê precipitação descontínua de nitretos de cromo, né? Mas isso não é uma coisa muito comum. Uma das grandes... aqui nós temos uma microscopia eletrônica de transmissão, aqui é a fase alfa-linha, aqui nós temos a fase alfa e aqui a região mais clara, a fase beta, né? Então a gente vê aqui deve ser algum problema porque a microscopia eletrônica de transmissão pega uma dada espessura, né? Então às vezes a gente vê esse tipo de franja, sem entrar em detalhes. Essa micrografia foi gentilmente cedida pelo professor Solórzano, da PUC do Rio, que estuda há 30 anos, ele estuda essa precipitação descontínua, e descontínua é um dos grandes especialistas aqui no Brasil e mundiais nesse fenômeno. Aqui nós temos um exemplo mais específico para mostrar que as lamelas, a interface entre a lamela de alfa e de beta são curvas, né, na interface com alfa-linha, e essa curvatura é devido ao equilíbrio das tensões superficiais, por exemplo, entre beta e alfa-linha, entre alfa e alfa-linha, entre alfa e beta. São 3 tensões superficiais diferentes e causam essa curvatura nas interfaces. Novamente, essa micrografia cedida pelo professor Guilherme Solórzano. Essa micrografia é muito, vamos dizer, querida, próxima do meu coração, porque ela foi obtida num trabalho antigo do meu antigo orientador, professor Honeycomb, né? Trabalho antes da minha época, evidentemente, 1973, e é um exemplo clássico de como a gente deve estudar as coisas do ponto de vista científico. Ele fez uma liga 12% manganês, 0,8% carbono. Essa liga, quando você transforma em perlita e você resfria a temperatura ambiente, a austenita é estável, quer dizer, ela não transforma em perrita nem martensita. O resultado é que você pode observar no microscópio de transmissão, como é isso aí, a interface, exatamente a interface entre a perlita, a ferrita e a austenita. Eu aconselho a todos que deem uma olhada nesse trabalho, todos que estejam interessados, e as fotos, apesar de terem sido feitas em 73, ainda são muito instrutivas e atuais. A gente vê aqui a fase alfa, ferrita, aqui está a escala em torno de 200,2 microns, né? Bem fininha, só dá para ver mesmo com transmissão, já estamos no limite do óptico aqui, não daria para estudar isso com microscópio óptico. Naquela época, em 73, a microscopia de varredura não era o que é hoje, então seria difícil estudar por varredura também naquela época. Hoje, provavelmente, a gente conseguiria estudar essas amostras, pena que não tem essas amostras mais, que seria interessante olhar elas por varredura. Especialmente os microscópios novos, né? E com os detetores novos, né, de estado sólido, produzem imagem fantástica, né? Aqui nós temos a cementita, Fe3C, que, para quem se lembra, essas são composições próximas dos famosos ácidos Redfield, que eram usados em britadores, e todas as pessoas da minha geração que aprenderam metalurgia ouviram falar nos ácidos Redfield. Então, a gente nota novamente a curvatura na frente das lamelas, exatamente pelo mesmo motivo que nós tínhamos a curvatura na precipitação descontínua, só que a grande diferença aqui é que aqui é gama, é austenita, não é mais alfa-linha. É interessante que, embora as duas reações, uma eutetóide e outra precipitação descontínua, sejam de fato bem diferentes, a morfologia do produto dessas reações é bastante semelhante. O Christian, ele fala isso, que uma das razões que a gente estuda a transformação de fase, ou pode estudar a transformação de fase,
é que a gente tem algumas morfologias no estado sólido que ocorrem, e essas morfologias são, a gente estudando essas morfologias em geral, a gente consegue aplicar essas ideias a um grande número de sistemas que se decompõem de acordo com aquelas morfologias. Isso é um ponto bastante importante, porque a transformação de fase não tem, por exemplo, a generalidade de uma termodinâmica, né, que se aplica em tudo. Mas, mesmo assim, nós podemos estudar a transformação de fase quando a gente considera essa questão de que, por exemplo, precipitação, muitas reações de precipitação, quase todas, têm morfologias semelhantes da fase produto. Uma diferença importante entre a precipitação descontínua e a perlita é que se acredita que o mecanismo de redistribuição de solutos seja diferente nos dois casos. No caso da precipitação descontínua, em geral, os solutos são substitucionais. Nós temos ligas que são substitucionais e a difusão substitucional é muito lenta. Então, se acredita que essa redistribuição ocorra através de difusão interfacial, até porque a precipitação descontínua ocorre em temperaturas relativamente baixas. E nessas temperaturas a difusão interfacial ela é um componente, ela é bastante significativa em relação à difusão volumétrica. Então, por exemplo, no modelo clássico do Kahn, que eu recomendo a todos aqueles que queiram estudar modelamento, um modelo brilhante, para mim um dos melhores, um dos modelos mais brilhantes que eu já vi nessa área é esse modelo de precipitação descontínua, é simplesmente fantástico. Ou está no livro do Christian, ou então olhar direto no trabalho do Kahn, que ele considera que a redistribuição de soluto é através das interfaces. As interfaces têm uma certa espessura e a difusão, quer dizer, o soluto que sai daqui de alfa-linha é rejeitado por alfa, vai pela interface até beta. No caso da perlita, eu acredito até que seja bem estabelecido que a redistribuição de soluto seja pela austenita e não pela interface. No caso da perlita, a grande diferença é que o carbono é um soluto intersticial e essa difusão do soluto intersticial é muito rápida em relação ao soluto substitucional. E também as temperaturas que a perlita se forma são razoavelmente altas, então eu acredito que a gente sabe que a mobilidade do carbono nas temperaturas de formação da perlita é bastante boa, então eu acredito que seja bem razoável supor que a redistribuição de solutos se dê não pela interface, mas pelo volume de austenita adjacente à frente de crescimento da perlita, quer dizer, é uma pequena região aqui na frente da austenita por onde o carbono vai, rejeitado pelo soluto, pela fase alfa, vai para a sementita. Bem, aqui nós temos dois exemplos de uma morfologia chamada precipitação interfásica, que, ao contrário da perlita ou da precipitação descontínua, a precipitação interfásica, aqui dá para ver melhor, né, precipitado de nióbio, obtido pelo Sakuma e o Honeycomb, e a gente vê os pequenos precipitados de nióbio esse está num ângulo tal que não dá para ver, mas esses são planos de microscopia de transmissão, são planos de precipitados, como a gente vê aqui um esquema, né, que se formam, quer dizer, é uma espécie de decomposição lamelar, só que uma das lamelas não é contínua, é um plano em que os precipitados são descontínuos. Aqui nós estamos vendo a mesma precipitação, isso é de muitos anos atrás. Isso daí foi obtido em 85 na minha tese de doutorado, e depois nós publicamos isso. Mas ficou bastante interessante. A gente vê até que essas lamelas se curvam, mas a gente vê que a interface é mais ou menos assim, tipo um degrau, né? Eu não estou mostrando ampliação maior, essa é uma micrografia ótica, a gente vê aqui por 20 microns. Se a gente fosse para microscopia de transmissão, a gente veria que nesses planos, na verdade, não são contínuos, são precipitados descontínuos da mesma maneira que esse. Só que os precipitados são muito maiores, porque a gente tem cromo, carbono à vontade, aqui a gente tem uma quantidade de precipitados bem menor, né?
A precipitação descontínua, pode ocorrer, por exemplo, durante o resfriamento de ácidos que contêm elementos microligantes, como nióbio, vanádio especialmente, titânio, né? Parece que ela não é tão eficiente quanto a precipitação tradicional a partir de uma solução supersaturada, em termos de formar precipitados finos. Precipitados formados por precipitação descontínua não são tão finos, mas ainda assim eles podem contribuir, dependendo da temperatura e das condições, para um aumento de resistência da ferrita, né? Hoje em dia, as pessoas evitam usar a precipitação como mecanismo de endurecimento nos aços de alta resistência e baixa liga, mas isso ainda é possível usar, não é uma coisa proibida, depende da circunstância. Bom, então, como conclusões, a decomposição de uma fase em um agregado lamelar é um mecanismo de transformação na matéria condensada, especialmente em estado sólido, que eu estou falando. Do líquido para o sólido, nós também temos uma estrutura lamelar que é o eutético lamelar. Vocês notem a similaridade, né? Existe o eutético divorciado, que é o que acontece com ferros fundidos cinzentos, por exemplo, né? Que forma aquelas veios de grafite, e temos também eutético lamelar, é possível, depende da liga. E de sólido para sólido nós temos a precipitação descontínua, na qual uma fase supersaturada se decompõe no agregado lamelar, quer dizer, uma fase que é a própria fase matriz, mas com menos teor de soluto, e uma nova fase, uma fase beta rica em soluto. E a reação eutetoide, que é a mais comum, a mais importante, é a decomposição da austenita, um agregado lamelar de ferrita e cementita, uma das fases mais estudadas da metalurgia, né? Hoje em dia não está tão na moda, porque os aços já não dependem tanto da perlita para resistência, ou dependem quase nada da perlita para resistência, mas durante a época áurea da perlita, a perlita era um mecanismo de endurecimento por excelência dos aços de alta resistência e baixa liga. Veja, eu não estou falando de aços para construção mecânica, que sempre dependeram da martensita. Estou falando de aços de alta resistência, que são usados em placas para navios, ou enfim, em grandes quantidades. Que hoje tem uma composição completamente diferente, o teor de carbono é muito baixo, tem um pouco mais de manganês, o tamanho de grão é muito fino, e procuram depender o mínimo possível de perlita. Do sólido para o sólido, uma outra possibilidade que eu mostrei é a precipitação interfásica, né? Embora nesse caso a gente falar de lamelas, as lamelas não são contínuas. São precipitados discretos que formam, mas que precipitam num plano. Então nós temos lamelas de ferrita sem nada, com lamelas de ferrita com precipitados, plano de precipitados finos, né? E embora sejam morfologicamente similares, deixa eu botar aqui, acredita-se que o mecanismo de redistribuição do soluto seja diferente nos dois casos. Na precipitação descontínua, o soluto se difunde pela interface, enquanto na perlita o soluto se difunde pela matriz. Queria agradecer ao professor Guilherme Solórzano pelas micrografias de precipitação descontínua. Na verdade, eu usei uma fração ínfima do material que ele me mandou. Eu teria material para fazer muito mais, mas vamos ver talvez num vídeo futuro. E eu queria também, sem dúvida, agradecer ao falecido professor Sir Robert Honeycomb, meu ex-orientador de doutorado, pelas conversas sobre precipitação interfásica. Ele que foi o grande especialista na área de precipitação interfásica. Finalmente, eu queria agradecer a todos que tiveram paciência de seguir esse vídeo até agora e encorajar que vocês não fiquem apenas no vídeo, mas que procurem as referências que eu dei no vídeo, e quem tiver oportunidade de assistir aulas presenciais, tanto as minhas na Fluminense quanto a de outros professores tão qualificados em outras universidades, que assistam às aulas, vão aos livros, vão aos trabalhos originais, e que o vídeo é apenas um subsídio para isso. E eu queria agradecer então a todos e pedir àqueles que tiverem paciência para se inscreverem nesse canal, porque agora que eu estou dentro de um projeto, uma das medidas do projeto é o número de pessoas que se inscrevem no canal ao longo do tempo. Então eu queria pedir a gentileza de quem
está interessado nesses vídeos, eu tenho assistido os vídeos, por favor, se inscreva no canal para aumentar, vamos dizer assim, o número de inscritos. Obrigado.